Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre a luta mais polêmica das Olimpíadas. O karatê finalmente foi um esporte olímpico. E eu digo já foi no passado, porque além das Olimpíadas já terem acontecido, infelizmente o karatê está fora dos Jogos de Paris em 2024. Então vai começar todo o trabalho para tentar incluí-lo nos Jogos de 2028. Vamos falar de alguns pontos aqui. Primeiro, vamos falar do karatê como esporte de competição. Eu vejo muita gente criticando isso, falando que o karatê, quando vira esporte, perde totalmente a sua essência e a sua marcialidade, e que isso está destruindo o karatê. Em relação a isso, eu tenho uma opinião bem divergente. Eu acho que a competição ela é essencial para qualquer arte marcial, se ela quer se popularizar e se ela quer evoluir. Eu já falei até sobre isso em outros vídeos. O esporte, ele faz com que haja um intercâmbio que seria impossível se não existisse o esporte, se não existissem as competições. Como é que eu poderia lutar com um atleta da Bélgica, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Nova Zelândia, se não houvesse competições? E não só lutar, eu poderia realmente, eu pego um avião, vou lá para a Bélgica, acho uma academia e vou treinar. É totalmente diferente. Numa competição, eu estou lutando com o melhor atleta da Bélgica, um dos melhores atletas. Ele vai tentar arrancar minha cabeça, eu vou tentar arrancar a cabeça dele. Então a competição é muito boa para a arte marcial. O que é ruim são as regras. Mas vamos tentar entender isso então, vamos dividir isso. Espera aí, você está dizendo que competição é uma coisa boa, mas regra é uma coisa ruim? Então faz como? Faz sem regra? Não. Faça boas regras. E eu vou chegar nessa luta das Olimpíadas, já. Então tá, faça boas regras. Então o que você está querendo dizer é que a competição é boa, o karatê de repente tecido olímpico pode ser bom, desde que as regras sejam boas também. Exatamente. E as regras do jeito que são hoje são ruins, bem ruins. Para todo mundo. Ruins para o público, ruins para a mídia, ruins para os próprios atletas. Eu estou vendo também muita gente crucificando o karatê nas Olimpíadas, dizendo que a WKF é horrível, que os lutadores são horríveis e que as lutas foram péssimas. Eu vou propor aqui uma coisa diferente. Em vez de criticar, de destruir, de arrasar o que eu vi nas Olimpíadas, e olha que eu vi todas as lutas, eu vou propor da gente debater. Eu vou querer também a opinião de vocês nos comentários. Vamos debater sobre o karatê nas Olimpíadas. O que foi bom, o que foi ruim e o que pode ser mudado. Bom, eu vi realmente muitas lutas ruins, mas eu também vi lutas boas, muito boas. Eu vi pontos sendo marcados de forma totalmente equivocada, na minha humilde opinião, mas vi também pontos sendo muito bem marcados, na minha opinião. Essa luta específica, vamos analisá-la toda. No começo da luta, teve um golpe, um chute, Uramawashigiri, que o atleta recebeu 3 pontos por ela. É a pontuação mais alta segundo as regras da WKF. Mas se a gente analisar bem, o chute foi péssimo. Foi um chute fraco, fora de distância e fora do alvo. Ou seja, totalmente errado. Simplesmente o chute não pegou. Mas os árbitros correram para dar 3 pontos. Em contrapartida, aquele que foi um dos golpes mais bonitos que eu já vi na minha vida, o Kizami Mawashigiri, com a perna da frente,
pegou certinho, tempo, distância, até controle teve, mas causou um nocaute. Aí ele foi sumariamente desclassificado. E digo mais, ainda esse golpe que pegou, para mim, foi muito mérito de quem chutou, claro, foi um chute lindo no tempo correto, mas também foi muita culpa de quem apanhou. Porque o outro atleta, se a gente avaliar, ele entra um Gyakusuki Chudan sem guarda nenhuma, puxando o Rikite na cintura. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso. O Rikite na cintura, gente, para luta de verdade não serve. Acontece isso aí que a gente está vendo. Foi entrar puxando a mão sem guarda nenhuma, ainda jogou a cabeça ligeiramente para o lado na hora do soco, na direção do chute. Então ele se expôs ao perigo. É mais injusto ainda você desclassificar o atleta que chutou. E olha que bizarro, para o público, para a mídia. Como é que você explica que quando ele não acertou, ele ganhou 3 pontos? E quando ele acertou, ele foi desclassificado? A mensagem que fica é a seguinte: bom, então é um jogo de ver quem não acerta. Quem não acerta ganha ponto, quem acerta se ferra. Será que isso é só na WKF? Por isso que eu digo, em vez de criticar, eu vou propor aqui um exercício de raciocínio e da gente debater esse assunto. Não é uma exclusividade da WKF. O karatê tradicional, a ITKF, e também a JKA, que é o karatê original japonês, também desclassificam por excesso de contato. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um aconteceu comigo no Campeonato Mundial da ITKF em 2019. Eu acertei um golpe no lutador da Itália, que pra mim, eu como lutador, como atleta, foi bom. Mas eu fui punido. Eu recebi um chui. E nas regras do tradicional, então, eu já estava perdendo essa luta. Outro exemplo, o atleta Rafael Moreira, no Campeonato Mundial da JKA em 2017, na Irlanda, fez uma técnica de Renzoku Waza, uma sequência de golpes, terminando com um soco que levou o adversário dele ao knockdown. Ele também foi punido, dessa vez com Hansoku, a mesma punição desse atleta dessa luta da WKF nas Olimpíadas. Por que existe essa preocupação de desclassificar um atleta por excesso? Isso é muito fácil de se entender, né? Tem uma preocupação com a integridade física dos atletas, porque o karatê é uma luta muito perigosa. Tudo bem, até aí concordamos em gênero, número e grau. Só que a gente tem que entender que isso vem lá de trás, da época que o karatê estava sendo construído ainda como um esporte. Então havia uma preocupação gigantesca com a integridade física, até porque se achava que os golpes de karatê realmente poderiam matar e que ia acontecer várias mortes nas competições. Então, com medo que isso acontecesse, foram criadas essas restrições. Olha, não pode bater muito forte, tem que parar antes de tocar, tem que só mostrar a técnica sem atingir o adversário. Só que nessa época dos primórdios, não havia proteção nenhuma. Eu cheguei a pegar lutas de karatê tradicional sem nenhum tipo de proteção. A gente lutava sem protetor de boca, sem luva, sem nada. As mulheres não tinham protetor de seio, não tinha nada. Então, realmente fazia todo sentido ter uma preocupação gigantesca com isso. Até hoje, na ITKF, no karatê tradicional, as proteções são mínimas, mas já existe luva e todo mundo já luta com protetor de boca. Na JKA, a luva é mais gorduchinha ainda, ela protege mais, é mais acolchoada. E também é obrigatório o protetor de boca, nas mulheres o protetor de seio. A WKF, então, tem protetor de tórax para os homens, tem protetor de boca, as luvas são bem grandes e tem caneleira e protetor de pé. O chute que esse atleta deu foi com uma caneleira acolchoada. Então vamos pensar aqui uma coisa, bom, tudo evolui. O karatê também vem evoluindo, as regras estão sendo modificadas a todo momento. Por que então que continua essa verdadeira paranoia com o excesso de contato? Bateu, desmaiou, sangrou, quebrou, tem que ser desclassificado. Ah, porque não queremos estimular isso. Mas, gente, vamos pensar uma coisa aqui. É perigoso? É perigoso. Machuca? Machuca.
É luta, gente. É uma luta. A partir do momento que se decide fazer uma competição de karatê, obviamente você vai ter acidentes. É uma luta. Ah, mas então vamos reduzir ao mínimo esses acidentes. Podemos reduzir ao mínimo, mas não dá para tirar os acidentes, porque é uma luta. Mas será que não seria mais justo que essas punições só fossem aplicadas quando fossem golpes sem técnica? Por exemplo, eu dou um tapa na cara do meu adversário. Se eu erro o tapa, opa, eu recebo uma punição leve, um keikoku. Se eu acerto esse tapa mais ou menos forte ou médio, já sobe a punição Shui. E se eu acerto um tapão forte, machuco o meu adversário, aí sim, Hansoku, vai pra casa. Com isso, eu vou desestimular qualquer tipo de técnica estranha ao karatê. Socos de qualquer jeito, chutes passando totalmente, socos errando a distância. Quer dizer, isso que a pessoa enfia até o cotovelo, a distância errada. Eu retiro os golpes traumáticos, cotovelo, joelho. Eu proíbo locais perigosos, como já acontece. Nas regras do karatê, essas 3 entidades que eu estou falando, é proibido atingir garganta, nuca, articulações de uma forma geral, genitália, tudo isso é proibido. São proibidos os golpes com os dedos, em qualquer lugar, dedo no olho, obviamente. Então, por que punir golpes limpos de karatê, como esses 3 exemplos que eu dei aqui, o dessa luta olímpica, o da minha luta no Campeonato Mundial e a luta do Rafael Moreira no Campeonato Mundial? Por que punir golpes limpos de karatê só porque o adversário caiu, ou desmaiou, ou recebeu um knockdown? Por quê? São golpes limpos de karatê. Então fica aqui um questionamento. Será que tem que punir realmente, ou será que não? Será que de repente não podia se fazer 2 divisões em todas as organizações? Faz uma divisão amadora para aqueles que estão iniciando, para aqueles que não são atletas profissionais, para aqueles que querem só se testar de vez em quando num campeonato. Faz uma divisão amadora, aí não pode acertar mesmo, igual é hoje em dia. E faz uma divisão profissional. Olha, nessa divisão profissional o objetivo não é nocautear, é fazer ponto. Só que se nocautear vale, desde que seja golpe de karatê. Outra questão da regra, também é comum a essas 3 entidades, é a parte de cair no chão. Quando você derruba o adversário, você tem aí 2, 3 segundos no máximo para finalizar. E aí eu pergunto aqui, por quê? Por que tem que ser tão rápido assim? Por que não deixa a luta rolar? Eu não estou dizendo de ir para o chão, de se agarrar, tudo bem, isso já é outro departamento, mas eu digo, você derrubou o atleta, ele está lá esperneando, por que não deixa a luta rolar? Deixa! Espera um pouco, espera até para ver se o atleta vai levantar, como que ele vai levantar. Às vezes o levantar é se colocar em kyo. Dá ali um tempo, 10 segundos, 15 segundos, de repente para a luta. Por que tem essa pressa de acabar logo? Caiu no chão, para. Por quê? Será que isso não prejudica também? Então são questões, em vez de críticas, são questões para a gente pensar. Pode ter gente que concorda que tem que mudar, pode ter gente que discorda, pode ter gente que gostou do atleta ter sido desclassificado porque achou um excesso de contato, pode ter gente que odiou. Vamos debater isso um pouco. Vamos pensar como seriam as regras perfeitas das competições de karatê. Os